De 2 em 2 anos eu volto. É sempre bom ter ela aqui. Eu gosto de vir também, cara. Eu vou falar pra você que isso pesa muito na hora que eu aceito o convite pra cá, é o fato de eu gostar daqui. Olá pessoal, mais uma vez a gente tem aqui um convidado mais do que especial no nosso canal no YouTube. A gente está falando do técnico Marcelo Martellotti, conversa com o Projeto 45 Minutos. Estou aqui com o Rafael Brasileiro, o técnico Marcelo Martellotti. Antes de tudo, queria dizer que é sempre um prazer tê-lo aqui como personagem do nosso futebol e seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, para mim também é um grande prazer, né? Como eu falei, pesa sempre na hora de que eu recebo uma proposta para voltar para Recife, principalmente para Santa Cruz, porque é um lugar que eu gosto muito, é uma cidade que eu tenho muitos amigos e que me deixa feliz, até pelos resultados que já alcancei profissionalmente aqui, mas também pelas amizades que eu fiz, então para mim é sempre um grande prazer estar em Recife. Então, para começar aqui a nossa conversa, Marcelo, eu queria que você explicasse um pouco como é que você recebeu esse desafio de assumir o Santa Cruz nesse momento, num momento tão delicado do clube. O clube vive uma crise financeira, uma crise estrutural, que atrapalha, a gente sabe que atrapalha diretamente o resultado dentro de campo. Queria saber como é que você recebeu esse desafio. Eu recebi com muita responsabilidade, né? Entendendo o peso e a importância desse momento dentro do Santa Cruz. É inadmissível que um clube que há um ano estava na Série A, estava disputando uma Série A entre os clubes da elite do futebol brasileiro, possa, nesse momento, estar numa situação tão ruim e correndo, sim, um risco de mais um rebaixamento. Então foi com essa responsabilidade que eu encarei, num primeiro momento, esse convite e entendi que, como todas as outras vezes que eu aqui estive, tinha uma missão, né? São situações diferentes, são momentos diferentes e missões diferentes, mas todas elas, e talvez essa que nos traga uma responsabilidade maior, porque é fundamental que o Santa Cruz, no mínimo, mantenha o seu nível, no mínimo se mantenha na Série B. O Marcelo passou aqui em 2013, 2015, 2017, 2015 e começou 2016. Queria que você dissesse pra gente o que é que mudou no Santa Cruz de lá pra cá. Um clube que você pegou disputando o Pernambucano, mas ia para uma Série C, depois um clube que você colocou na Série A e agora está nessa situação novamente. Não mudou muita coisa, né? E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque você pode encarar isso pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Em 2013 a gente conquistou o Campeonato Pernambucano e tinha o Santa Cruz na Série C naquele momento, né? Como divisão no Campeonato Brasileiro. 2 anos depois, em 2015, quando eu assumi, a gente tinha o Santa Cruz na Série B, né? Eu cheguei aqui já com o campeonato iniciado e ao final da temporada a gente tinha a classificação para a Série A do ano seguinte. E hoje eu volto na Série B. Então, quando eu digo que não mudou muita coisa, é porque o Santa Cruz teve, de lá para cá, uma oportunidade de chegar à elite, né? E a gente sabe quanto é difícil para os times que sobem da Série B se manterem na elite do futebol brasileiro. Principalmente os clubes que não têm cota, né? E é o que eu falo, se você sobe de divisão, num primeiro momento você já é um candidato ao rebaixamento. Sempre, né? Sem dúvida. Então você passa por esse momento e tem que encarar, e tem que saber encarar essa dificuldade, né? E com todas as vantagens que existe você ser um time hoje de Série A. Então eu falo que 4 anos depois, pouca coisa mudou. Então eu digo também que a situação de momento não é desesperadora, né? Como parece para o momento. Se eu analisar tudo que nós passamos durante essas minhas 2 passagens anteriores, a gente pode avaliar que a situação não é tão mais difícil, né, como ela não é
melhor como poderia ser depois de uma passagem na Série A. Então eu encaro essa situação com uma certa naturalidade e volto a dizer, a responsabilidade é que a gente mude essa situação de momento de classificação do Santa Cruz, que essa zona de rebaixamento com certeza não pode permanecer porque seria um prejuízo muito grande. A gente sabe, Marcelo, que há dois tipos, vamos colocar assim, de trabalho que um treinador pode desenvolver no clube de futebol. Ele pode pegar o clube para iniciar um projeto, para planejar, projetar que tipo de time eu vou querer jogar, que futebol eu vou querer jogar, que jogadores eu vou contratar para poder atender a essa minha proposta de jogo e tal. E existe essa outra circunstância onde o técnico chega de maneira emergencial. Essa é a realidade na qual você chega no Santa nesse momento. Para essa realidade, o que é prioridade no seu trabalho, o seu trabalho do treinador? O que é que o treinador tem que chegar, o que é que você precisa fazer? O que é que você já pode analisar e passar para a gente do que você observou nesses primeiros dias? Eu até entendo que aqui no futebol brasileiro existem mais realidades diferentes, né, de outras mudanças de trabalho, porque aqui se muda muito de técnico. De uma maneira absurda. Então você tem outras variantes, outras variáveis que pode ser você assumir no início de uma competição, no final de uma competição, porque os técnicos estão mudando em todos os momentos. Então não é só a situação... Toda rodada tem técnico ainda. Então não é só a situação de você chegar antes de uma competição para montar um grupo, para preparar uma equipe, ou chegar no meio de uma competição. Você chega em todos os momentos, né? E são momentos diferentes, e são situações de classificação, de tabela diferentes também. Então existe tudo isso. O momento atual do Santa Cruz, né, faltando 16 rodadas para acabar a competição, o Santa Cruz na situação que está, exige que você tenha uma urgência na identificação de problemas, né, de características, da onde nós falhamos até o momento. E eu já falei isso na minha primeira coletiva. Para nossa felicidade, a gente tem 2 semanas de trabalho para a gente identificar isso, trabalhar em cima disso, tentar corrigir o mais rápido possível para já colocar em prática dentro dos jogos. A gente não tem tempo de fazer a avaliação dentro de partidas, porque a gente precisa de resultado. Então nós temos que o quanto antes identificar quais são as nossas necessidades. Muitas vezes, e eu acho que isso é importante, o fato de eu já ter trabalhado aqui, de já conhecer muito aqui do Santa Cruz, facilite nesse primeiro momento, porque a gente não tem período de adaptação, né? A gente tem que entrar logo de cabeça no trabalho e fazer com que o time renda mais e que o render mais nos traga os resultados que a gente precisa. Marcelo, a gente fala muito no podcast sobre questão de estrutura. A gente gosta de ouvir dos treinadores. Qual a importância de um local desse, de um centro de treinamento, que o Santa Cruz diz que até o final do ano vai ter pelo menos um campo já para vocês treinarem? Qual a diferença que isso faz na vida de um treinador? Você falou da primeira passagem e a discussão sobre centro de treinamento, ela começou na década de 90. Bem anterior. Quando eu jogava, né? Na minha primeira passagem como jogador aqui em 93, já se discutia isso, né? De uma forma mais genérica, porque muitos dos clubes não tinham esse centro de treinamento. Se falava muito até dos clubes do Rio, né? Os clubes do Rio, entre os clubes grandes lá do Sul e Sudeste, foram os últimos a se estruturar nesse sentido. E ainda não estão à altura dos grandes centros de treinamento no Brasil. E no Santa Cruz essa discussão é até mais antiga do que 2013 também, né? Sempre se falou dessa necessidade e realmente não é nada contra o clube, é a necessidade, estaria sendo discutido em qualquer outro lugar do Brasil, né, em qualquer outra região do Brasil, com qualquer outro clube, né, principalmente da grandeza do Santa Cruz. É fundamental que o clube se empenhe. Eu sei que tem um grupo de dirigentes com esse objetivo hoje aqui dentro, de levar para frente um projeto que ainda é embrionário, mas que já está já está em execução, né, já está se iniciando, e que a gente espera que o quanto antes se tenha condição e é muito essa questão, porque o torcedor pensa que é uma competição, como você colocou. Quem tem o melhor CT, como você colocou, Náutico, Sport, parece que os outros times que não são
rivais do Santa Cruz não têm CT, e a discussão não é essa, não é porque o Náutico tem, porque o Sport tem, é porque precisa, é porque o Santa Cruz precisa. Tem coisas que outros clubes têm e que eu vejo que não sejam tão necessárias, entendeu? Mas o centro de treinamento é fundamental. Então a gente não pode deixar passar oportunidades, né? E eu acho que a passagem do Santa Cruz na Série A era uma grande oportunidade de fazer andar também com mais velocidade esse projeto sem treinamento, mas nós temos que olhar para frente, e olhando para frente a gente não pode adiar mais essa realidade, porque não é sonho, é realidade, né? Pode ser hoje um projeto ainda não concluído do Santa Cruz, mas tem que ser uma realidade, tem que ser colocado no planejamento do clube com responsabilidade, porque é fundamental para o futuro do Santa Cruz. Martelotti, você tem um desafio enorme nas mãos, que é comandar esse time nessa situação, né? Você precisa promover, diante dessas adversidades que a gente já destacou aqui, não precisa estar esmiuçando o tempo todo, você precisa comandar uma nova reviravolta dentro do Santa, dentro da caminhada do Santa na Série B. Quando você olha para o campo, o que é que você pensa que o Santa Cruz pode fazer? Onde é que você acha que você vai mexer ali na maneira como o Santa Cruz joga para tentar mudar esse cenário e promover essa reviravolta? A gente tem, aí eu falo do momento, a gente tem um grupo que é reduzido no sentido de quantidade, né? São 29 atletas. A gente tem hoje 28, eu acho, ou 29 inscritos, né? Porque hoje existe inscrição para o Campeonato Brasileiro, ou seja, que estão disponíveis para atuar durante a Série B, e é um número pequeno, principalmente se tratando de futebol brasileiro, mas é um número que, se você for falar de jogadores que já foram inscritos, que já passaram, que já saíram, que já foram substituídos, isso vai para mais de 40, entendeu? Então, assim, esse número ele explica um pouco a situação que a gente está na classificação. Mas dentro dessa avaliação, desse grupo reduzido, a gente tem qualidade para reverter, né? É lógico que essa qualidade ela tem que ser colocada em campo no seu limite, porque para se sair de uma condição ruim é sempre mais difícil do que você manter, né, o que você já vem fazendo dentro de um campeonato. Então hoje a gente precisa reverter, como você falou, uma tendência de uma sequência de derrotas, e para isso vai exigir um sacrifício maior. Então, dentro dessa qualidade que a gente identifica do grupo, a gente pretende novamente motivá-los, pretende novamente implementar algumas ideias para que a gente possa, a partir já do primeiro jogo, começar uma recuperação, que é uma recuperação de pontos, né, que a gente precisa para sair dessa situação, mas é principalmente uma recuperação de autoestima, de confiança, de um grupo que vem de uma sequência de derrotas e que precisa dessa reversão para ter essa pontuação necessária com mais segurança, com mais tranquilidade, né? O que hoje, pelas últimas partidas, pelo fato de vídeos e derrotas, não é tão simples. Então essa reversão de tendência, né, com a recuperação da confiança dos jogadores, que é o principal objetivo nesse primeiro momento. Martelotti, sabe quando a gente grava um programa com um entrevistado, às vezes a gente sai no carro e fiz, putz, era para ter perguntado aquilo, era para ter perguntado isso, o cara sempre esquece de alguma coisa. E naquele programa que a gente gravou no começo de 2016, teve uma pergunta, que tem um tempo mais atrás, que a gente queria ter feito e não conseguiu, justamente. Quando você foi campeão em 2013, pernambucano, na semana da finalíssima, o Denis Marques não treinou. Na segunda-feira ele tinha faltado um treinamento e ficou aquele clima que parecia que você não tinha autorizado. Eu lembro isso muito bem, até a gente usa o que ocorreu naquele campeonato como, muitas vezes, até como um exemplo para a gente entender o quanto é importante a inserção do jogador no grupo, né, para que não tenha um tratamento diferenciado. Apesar de que, quando você fala de indivíduo, é lógico que existe o tratamento diferenciado, mas não pode haver privilégio, né?
A diferenciação do tratamento é porque nós estamos tratando com indivíduos e eles são diferentes. Todos. Mas privilégio de um poder, o outro não poder, isso não pode existir. O que aconteceu foram 2 casos com o Denis, né? E o Denis eu acho que já parou e a gente no final comemorou, a gente se deu bem e tal, mas eu tinha esse pensamento e eu não fugia disso. O primeiro foi na semana do jogo com o Fortaleza, que era a estreia dele aqui na Copa do Nordeste, um jogo que nós perdemos com um gol no finalzinho, mas era para ele ter estreado uma semana antes, que foi com o Fortaleza lá em Fortaleza, que foi um jogo na quarta-feira de cinzas e na segunda-feira de carnaval ele faltou ao treinamento. Exato. Era para ser a estreia dele, que foi a primeira situação antes dele estrear. E aí eu, pelo fato, eu tirei ele do jogo de quarta-feira. Ele vai esperar um pouco mais e vai estrear na próxima partida. Esse segundo fato, ele não foi na semana da final, ele foi na semana de um jogo em Caruaru contra o Porto, que a gente também precisava, já estava classificado, mas precisava para definir posição e cruzamento nas semifinais. E ele também faltou numa quinta-feira, numa sexta-feira, o jogo era no domingo, e eu avisei os diretores e avisei o jogador que ele não iria para o jogo lá em Caruaru. Ele até falou que ele estava em Maceió, que se quisesse ele ia direto e tal, essas coisas. Eu falei, não precisa. Porque eu já tinha dado um exemplo e avisado que eu não ia tolerar aquele tipo de situação. Aí houve até uma discussão se ele estava liberado, se ele não estava liberado, se foi indisciplina, se não foi indisciplina. Aí é uma questão de nomenclatura, que para mim não faz diferença. Eu sei que ali ele não foi. A gente, eu acho que empatou esse jogo lá em Caruaru. E acabou ficando numa posição um pouco mais difícil, que a gente jogou semifinal até com o Náutico, né? E o Sport pegou o time do interior. E aí o que aconteceu na semana da final, que daí eu vou te falar, ele realmente não treinou em alguns trabalhos, e aí eu falo para você que o Denis foi fundamental naquela conquista, mas ele jogou o último jogo da finalíssima contra o Sport lá na ilha com infiltração. Ele tinha uma lesão muscular e aí diante dessa lesão muscular a gente não colocou ele para treinar durante a semana, né? E ele acabou falando, eu não vou ficar de fora, eu quero ajudar, eu quero estar lá, mesmo que eu não aguente o tempo todo, e ele até foi substituído naquele jogo no segundo tempo, porque ele entrou no sacrifício, ele jogou, ele acabou tomando uma infiltração direto no músculo para poder jogar e nos ajudou muito, porque a gente sabia que a presença dele era importante pelo peso que ele tinha, né, pela história que ele tinha, pela qualidade que ele tinha, mesmo ainda com uma deficiência física, e a gente acabou ficando com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, com a expulsão do Caça-Rato aquele dia, o que sobrecarregou mais ele ainda, porque o Caça-Rato era o companheiro dele de ataque, quem corria, né? ele ficou mais isolado na frente, mas teve assim, até os 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos, se não me engano, que foi o que ele ficou em campo, nos ajudou demais e foi fundamental essa participação dele no sacrifício. E olha que eu falo que hoje uma lesão muscular, ela é diagnosticada por exame, então não tem. Se o jogador falar não vou, não vai, porque não tem como. Eu não vou obrigar nunca um jogador a jogar com uma lesão. Ele partiu dele a iniciativa de querer jogar, de fazer esse sacrifício de jogar, então eu falo. E você como treinador avaliou o risco e viu que valeu a pena, né? Falei, nem que seja para ele jogar 45 minutos, eu vou botar ele em campo. Já sei que tem uma substituição a fazer, mas fomos trocá-lo com uma vantagem de 1-0, o empate ainda era nosso e tal. E até, se não me engano, o Sandro Manuel que entrou no lugar dele foi o que fez o segundo gol. Verdade. Mas então eu te digo, porque pelos 2 fatos que ocorreram antes, o fato do Denis não subir para treinar já tinha a conotação de que ele não estava aqui, que ele tinha faltado. Foi na segunda-feira, ele não apareceu, e todos os outros dias ele subia ali, de chinelo, boné. E foi exatamente isso que eu estou passando para vocês. Ele tinha uma lesão, é lógico, numa semana de final a gente não vai abrir isso, né? Mas todo mundo sabia que ele tinha um problema, mas ele tinha um problema que desde o primeiro momento, já no início da semana, já se dava como uma situação muito difícil para ele ir para o jogo. Tanto é que a gente treinou a semana inteira a opção sem ele, mas ele fez questão de ir para o campo, a gente avaliou essa situação e entendeu que era importante a presença dele. Então nesse momento vou aproveitar o gancho e apresentar aqui um quadro nosso, né, que a gente chama de Escolhe ou Morre, né? O cara não ficar em cima do muro de jeito nenhum. Aqui não pode ficar em cima do muro. E vou lhe perguntar, no Escolhe ou Morre,
Denis Marques ou Grafa? Tá vendo? Você não pode ficar em cima do muro, não. Ele não pode ficar em cima do muro, não. Denis Marques ou Grafa? Mas calma, essa é mais pesada, depois a gente pega leve. Não, é o grafite. Por quê? Ele tem uma... Eu, assim, entendo, analisando não só o trabalho dele comigo, né? Eu tô aqui contando a participação do Denis naquele campeonato pernambucano, que foi fundamental, como a participação do grafite em 2015 foi fundamental, né? Mas aí avaliando um pouco mais a carreira dos dois, né? O que o grafite fez fora do Brasil, a participação do grafite em Copa do Mundo, né? E até um pouco, já que eu sei que é essa a principal diferença, é o profissionalismo de um e o que o Denis deixou a desejar desse lado em outros momentos. Então, assim, eu acho que o Denis teve a carreira dele prejudicada por esse comportamento. Ele mesmo foi prejudicado. Né? E ele sabe disso também. Ele né? sabe disso. Mas, às vezes, o cara também não quer abrir mão de algumas coisas, né? E durante a carreira dele, ele foi feliz enquanto jogava e foi feliz fazendo coisas que ele não quis abrir mão, né? De estar com os amigos, de tomar uma cerveja, eu acho isso interessante, mas dá para fazer as duas coisas com mais profissionalismo, né? Então, beber com profissionalismo é bom, viu? Também. Com moderação, né? Não é isso é a profissionalismo. propaganda não é com moderação. E não dirija, né? E não dirige. Então, assim, eu acho que por esses aspectos até, a participação dos dois em trabalhos que eu fiz foi fundamental, mas o grafite teve mais peso e eu também considero a conquista de 2015, né, o do vice-campeonato do acesso, com mais peso do que a conquista de 2013. Já estava aqui na lista também, viu? O Pernambuco, você ia colocar para não ficar no muro? Então eu já respondi para você. Até porque 2013 era o tricampeonato, né? Era o tricampeonato. O tricampeonato tem um peso, não é um título qualquer, o tricampeonato. Mas por outro lado, se você está chegando à terceira conquista, é porque já começa a se tornar uma coisa mais... comum. Não é nem comum, porque o título nunca é comum, mas é mais acessível. Sim. Era mais acessível para o Santa Cruz o tricampeonato do que o acesso. Né? Principalmente se analisar o começo da competição em 2015, estava muito distante. E toda a história que tinha para trás, né? De 10 anos longe da Série A. Então, assim, a conquista de 2015 teve um peso maior do que a de 2013. Martelotti, fazer aqui que é também jogo rápido. O melhor jogador comandou aqui no Santa Cruz? É difícil essa, cara. Eu prefiro quando vocês dão as duas alternativas. Né? O melhor jogador que eu comandei aqui no Santa Cruz... João Paulo. Em relação a tudo, profissionalismo, envolvimento, confiança. Porque eu acho assim, eu costumo dizer que eu não fico preocupado com o que o jogador faz fora do campo. Então, quando você fala de quando eu falo de profissionalismo é o que ele faz aqui. Né? Quando eu falo da questão do Denis, e eu vou voltar a frisar para não ficar nenhuma dúvida. É sobre o fato do que ele faz aqui ou do que ele deixou de fazer aqui. Não, que para mim não me interessa o que ele estava fazendo um dia antes do dia que ele faltou ao treinamento, do dia que ele não veio ao treinamento, entendeu? Para mim interessa que ele faltou ao treinamento, né? Então, profissionalismo para mim é o que acontece aqui, né? No horário profissional. Então, dentro disso o João... não tive nenhum problema com o João, muito pelo contrário, ajudou demais, fazia parte de um grupo de líderes ali em 2015, que ajudou muito nos momentos mais difíceis, porque 2015 a gente só lembra como foi o final, mas foi muito difícil, com muita dificuldade durante o campeonato, questões que a gente teve que resolver que fugiam muitas vezes a questão do futebol, como a questão financeira mesmo, que a gente também passou por muita dificuldade. O João sempre ajudou em tudo, e ajudou demais dentro de campo, né? Foi um jogador fundamental. Para fechar, qual foi o momento mais emocionante que você viveu aqui no clube? Foi o acesso também. Assim, um momento específico. É difícil até pesar, né? Porque eu já tenho os momentos lá como jogador, mas eu vou deixar isso de lado. O jogo de Mojimirim, que representou o acesso, foi fundamental, mas ali não escapava mais, né? Assim, para mim, o mais emocionante foi o 3-0 no Botafogo, lá no Rio. O 3-0 no Botafogo foi o jogo do acesso. Todo mundo lembra do Bahia, da virada lá no Fonte Nova, porque o Bahia era um adversário direto. Eu achei que você ia falar Bahia, inclusive. Mas até o Botafogo
todo mundo esperar, todo mundo ainda tinha chance de tirar a nossa classificação, porque acreditava na vitória do Botafogo. Falar, eles vão perder para o Botafogo, nós vamos fazer a nossa parte, e ali podia embolar tudo de novo, faltando 2 rodadas para acabar. Aquela vitória do Botafogo, ela foi fundamental, porque além da nossa vitória, os adversários diretos tropeçaram e nos deram a condição de, vencendo um dos 2 jogos, a gente subir. Foi com muita confiança. Então por isso que eu falo que do Mogi a gente já tinha, dificilmente escaparia, porque a gente tinha 2 jogos para ganhar um. Se não fosse no do Mogi, era o Vitória aqui. Então assim, a gente não deixou passar a primeira oportunidade, mas o acesso foi no Botafogo. Então o momento mais emocionante foi aquele 3-0, né? Não foi um jogo qualquer, foi um 3-0 lá contra o Botafogo, que já praticamente era o campeão, que era o time grande aquele ano na Série B. Foi um momento que foi fundamental. Então assim, escolhendo o momento do acesso para mim foi aquele jogo no Engenhão contra o Botafogo. Rafa, alguma coisa para gente encerrar o programa? Eu ia perguntar ali qual foi o jogo de mais trabalho, mas deixa pra lá, que acho que respondeu aí. Eu não tenho trabalho com o jogador, né? Eu não tenho trabalho com o jogador. O jogador dos outros, né? Imagina, você tem que se preocupar com o jogador adversário. Se eu tiver que me preocupar com o meu, né? O meu tem que me dar alegria só, não pode me trazer preocupação, né? Então graças a Deus a gente sempre teve grupos bons e assim, quando a gente fala de resultado positivo, passa muito pelo fato de você ter um grupo bom. A gente dificilmente conseguiria o que a gente conseguiu se a gente não tivesse grupos bons aqui em 2013, em 2015. Então assim, com certeza, para falar de algum jogador que deu problema, que teve alguma dificuldade, é difícil, porque foram grupos que trouxeram, além de resultado, né, uma felicidade, uma satisfação muito grande no dia a dia de trabalho. Então acho que é isso que acaba me motivando para voltar para Santa Cruz, porque eu acabo resgatando esses momentos, essas imagens, e eu vou transferir isso para esse grupo agora, essa responsabilidade de novamente trazer a alegria não só no dia do jogo, com o resultado, mas no dia a dia aqui também. E o grupo é bom o suficiente para cumprir os objetivos? Ah, com certeza. A minha relação com eles é recente ainda, é nova, mas eu tenho certeza que sim. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E nos receber aqui nessa área que é sua casa, né? Antes de fechar aqui, Celso, pega sim, por favor. Verdade, aqui, ó. Vocês ganharam a camisa do Santa Cruz. Do Santa Cruz. Na assessoria, obrigado. Que agora Jota, obrigado pra Nath. É feita pela própria Cobra Coral. Tá né? vendo aí? Nossa. E essa camisa, Marcelo, vai ser sorteada no nosso canal do YouTube. Dá uma curtida aí no vídeo, que aí você já vai estar concorrendo. Beleza. Valeu, Marcelão. Obrigado, cara. Bonito. Eu que agradeço. Abraço, cara. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.